abra comigo a tua palavra no livro de João, capítulo 14. O Senhor é bom. Vamos lá, João capítulo 14. Queria que você fizesse uma oração agora, você com teu Deus. Não vou orar, você vai fechar os teus olhos e vai conversar com Ele a respeito deste momento agora da palavra. Espírito Santo, nós dedicamos esse momento ao Senhor e vem, opera o que é do teu querer sobre as nossas vidas. Tua palavra é muito clara quando ela diz aonde o Senhor está, a liberdade. Nós queremos que tu venha sobre este lugar e opere com liberdade sobre os nossos corações. Só o Senhor pode conhecer o que há dentro de nós. E por esse conhecimento, só o Senhor pode chegar a uma conclusão do que nós precisamos. Então vem. Ninguém melhor do que você, Espírito Santo. Ninguém melhor do que você pode conhecer nosso coração. Precisamos do Senhor nessa casa, neste momento. Fique à vontade, em nome de Jesus. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Vou dizer de novo. A palavra não turbar é não se agite o teu coração. Não se turbe, não se agite o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu não for e preparar-vos lugar, virei. Se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Já conheceis o caminho para onde eu vou. É lindo o coração de Jesus, querido. Dá uma olhada para cá. É lindo o coração de Jesus quando ele diz assim: não agite o seu coração. Não agite o seu coração. Crede em Deus, no que Deus está fazendo, e crede no que eu estou fazendo. É interessante que ele fala assim: eu vou preparar-vos lugar. Eu virei e vos levarei para comigo, e aonde eu estiver, vocês estarão também. Não sei se você consegue compreender a dimensão disso, querido. Aonde o Senhor Jesus estiver, ali também estarão os filhos. A palavra de Deus diz que Ele está indo para um lugar preparar lugar. Continue comigo. Tomé disse-lhe: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Algumas versões vão dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: estou há muito tempo com vocês, e não me conheceis, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Olha para mim. Uma coisa que me chama a atenção é uma característica assim, que nós muitas vezes dizemos que somos filhos de Deus. Jesus está dizendo assim: se você não crer que eu sou filho de Deus, pelo menos olhe para as minhas obras. Você vai ver que as minhas obras são semelhantes à do meu Pai.
Queridos, eu quero que você entenda no teu coração, como filho, comporte-se como filho. Ontem nós tivemos um tempo juntos, eu, pastoral, a pastora Miriam, Luciano. O Senhor pode ministrar algo ao nosso coração sobre essa questão de comportamento, sobre a maneira como nós nos comportamos com a identidade que temos. Querido, você já possui uma identidade, você deve agir conforme a sua identidade e não conforme a sua situação. Nós somos tendenciosos, queridos, a andar e agir conforme o sistema que nós somos criados. Se nós somos criados debaixo de um sistema religioso, possuidor, nossa tendência muitas vezes é nos constranger a sermos assim. Pastoral, ajuda ela lá. Vai dar certo aí, ó. Força de um homem. Deus abençoe a tua vida, pastor. Não ficou com vergonha. Jesus diz: crede pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Há um outro texto que Jesus diz assim: o filho vê o que o pai está fazendo. Eu quero chamar aqui você olhar para o teu pai, para características que você possui como filho. Efésios capítulo 5, versículo 1, você não precisa de abrir, diz assim: da maneira como você foi chamado, ande. Da maneira como você foi chamado, ande. Se você foi chamado disso, então ande disso. Se você foi chamado daquilo, ande daquilo. É tempo que de nós entrarmos num lugar e sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Continue comigo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pertence em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, queridos, é um lugar de muito risco. Nós vimos muitas pessoas, muitas palavras sendo pregadas em cima desse texto, dizendo: tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, Ele fará. Então as pessoas estão sem nexo, sem rumo, sem direção, sem destino, e estão pedindo para o Senhor coisas loucas, coisas abusivas, como posses, como bens materiais. Não que o Senhor não vai te dar isso, querido, mas a palavra de Deus diz assim: esteja nele, e você pode pedir o que você quiser, porque é impossível estar em Jesus e pedir algo que desagrade o coração dele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. O que diz a tua palavra? Outro Consolador. Ele está dizendo: Ele vos dará o Consolador. Ele está dizendo: outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará convosco, em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Fala para você que está do teu lado: você não está só. Diga para outra pessoa: você não está só. Você não está só. Você não é órfão, amém, querido? Amém. Você não é órfão. Não vos deixareis órfãos. Puxa. Voltarei para vós outros. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O salmista Davi, Salmo 119, ele disse que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos e alegram a alma, o coração. Tem outro texto que Davi disse que os seus mandamentos é doce como mel, a tua lei é doce como mel. Nós por muitas vezes somos tentados a olhar para a palavra, para os mandamentos e dar uma repiquinada diante da palavra, mandamentos, leis. Mas aquele que tem os mandamentos de Cristo, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, de onde vens para te manifestares a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito essas coisas, ainda quando estou convosco. Eu quero que você guarde a partir desse versículo, querido. Versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto tenho dito. Vamos dar uma pausa. Queridos, meu coração tem queimado demais a respeito dessa pessoa, o Espírito Santo. As coisas do céu são extremamente organizadas. Preste atenção, querido, as coisas do céu são extremamente organizadas. Quando Jesus estava de partida do Pai novamente para preparar o lugar, a palavra de Deus diz que ele não iria e deixaria eles sozinhos. Ele iria, mas o Consolador ficaria. E o Consolador ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Jesus falou. Sabe o que tenho visto nesse tempo? Nós temos sido extremamente envolvidos com a palavra de Deus e com os seus ensinamentos. Não que isso seja errado, não que isso seja desnecessário, mas eu não entendo uma igreja que tem se multiplicado o conhecimento de uma forma assustadora. Você quer saber sobre algum assunto, você consegue saber, que é só entrar no Google e digitar. Lá tem pregações, tem estudos, você entra numa livraria, tem livros de tudo quanto é tipo de assunto. Só que nós precisamos entender, eu disse isso semana passada, assim como a Gênesis, o momento da criação, a palavra de Deus diz que no capítulo 1 ele criou tudo, e no capítulo 2 ainda não havia crescido árvore, nem nada, nem uma árvore, mas a palavra de Deus garante que ele criou todas as coisas. Só que no capítulo 2 ele fala que ainda não havia chovido sobre a terra. E Deus, a palavra de Deus diz que da terra ele levanta uma neblina e começa a regar toda a terra, e ele começa a frutificar as coisas. Sabe o que eu entendo, querido? Se Deus não intervir naquilo que você tem estudado, é vão. Conhecimento sem o Espírito Santo é vão. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo é vão. Pastor, está amarrado mesmo, querido. Não lê a Bíblia sem o Espírito Santo, não. Se alguém está querendo te colocar em aperto só para ter uma resposta simples na Bíblia, não faça isso, querido. Não entre no jogo da religião. Você vê que a religião é uma briga para saber quem conhece mais, quem domina mais qual tema, quem domina mais sobre dízimo, quem domina mais sobre sacrifício, quem domina sobre o Velho Testamento, quem domina sobre as palavras do grego, quem domina sobre os entendimentos do hebraico. E aí começa aquela multidão de contendas entre um defende uma visão, o outro defende outra visão. Um vai numa pegada, outro vai em outra pegada e começam a debater um com o outro, um com o outro, um com o outro.
palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, queridos, isso é muito forte. Há um propósito no coração de Deus a respeito da igreja, para que todos, não é apenas uma congregação, uma denominação. O anseio do coração de Deus é que toda a sua igreja chegue a uma unidade de fé. Sabe o que significa isso? É eu crer naquilo que a Vânia está crendo. É a Vânia crer naquilo que o irmãozinho lá da presbiteriana crê. É o irmão da presbiteriana crê, que o outro da Assembleia está crendo. É unidade de fé. Só que sem o Espírito Santo, são palavras que estão gerando discórdias, intrigas e contendas. E não há unidade de fé. Infelizmente, a igreja não vai chegar a uma unidade de fé sem a direção do Espírito Santo. Se nós, como líderes, não dar lugar ao Espírito Santo, seremos, como eu falei, não sei se foi no aniversário lá da Eliana, a gente estava conversando, queridos, de coração, para mim, uma igreja sem Espírito Santo é uma clínica de psicologia. Uma clínica de psicologia, você senta e começa a trazer conceitos, palavras ao coração do homem. Na verdade, nem coração não é, o ouvido do homem. Você começa a lançar palavras, vai perguntando os problemas dele, como é que foi, o que aconteceu quando você era criança, como é que teus pais te tratam. Você começa a tratar da pessoa como psicólogo cuida. Às vezes pastores e líderes estão cursando psicologia para poder compreender melhor o homem. Eu não sou contra estudar aquilo, mas se eu usar métodos humanos para conhecer o que Deus fez, é loucura. Nós jamais conheceremos o coração do homem usando instruções de homens. Você quer conhecer o coração do homem? Vá a Deus. Vou te falar a verdade, nem você conhece o coração direito. A palavra de Deus diz que o seu coração é o quê? Enganoso. Meu pai, meu falecido pai, ele era psicólogo. Era um psicólogo muito conhecido em São Paulo. Só que o problema do psicólogo, ele sabe todos os meios de você chegar no ponto central das coisas. Então ele começou a passar por uma crise, um tempo, muitos anos passou por uma crise, e ele precisou ser tratado por um psicólogo. Imagina um psicólogo sendo tratado por um psicólogo, o que vai dar? Não vai dar nada. Porque o psicólogo vai tentar tocar o psicólogo, e o psicólogo vai dar driblando, vai driblando. Ele vai chegar por aqui, o psicólogo vai para cá, o psicólogo vem de cá e vai para o outro lado. Mas, querido, aos olhos de Deus não escorrega, querido. Se Deus fala assim, Guilherme, o Senhor te diz hoje, não, isso não Deus diz. Não tem como, Guilherme, tem como escorregar. Porque é Deus falando, é Deus revelando. Deus vai assim, ó, Deus vai na batata, Deus vai no miolo, Deus pega. Só que nós estamos construindo uma igreja, nós estamos vendo uma igreja, nós participamos de uma igreja, ou às vezes nós somos a igreja psicóloga, da psicologia, estudando demais a psicologia. Meu sonho, eu te confesso, meu sonho era ser psicólogo, meu sonho era casar com psicólogo. A Luciana queria fazer psicologia, então eu falei assim, então Deus, o pastor Tiago me casou com quem sonhava. A Luciana queria fazer psicologia, ela não conseguiu. Graças a Deus. Não que eu seja contra a psicologia, eu sou contra anular o Espírito Santo. Porque todas as vezes que eu chego com métodos humanos para tocar no coração do homem, eu estou simplesmente falando assim, Espírito Santo, eu não preciso de você, tá bom? Manda. Eu vou usar o que eu sei. E se as coisas pegar no chão, é um povo que é independente do Espírito Santo, mas quando o negócio pega, corre para Ele. Queridos, nós precisamos em todo tempo ser dependente dEle. Jesus disse assim, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele nos ensinará todas as coisas. Tem outro texto na Bíblia que fala que o Espírito de Deus nos ensinará e não será necessário que ninguém nos ensine. Mas, querido, você ouvir o Espírito Santo requer tempo, requer renúncia, na correria do teu dia, nas tuas maneiras, nos teus métodos, você vai ter que rever muita coisa. Continue comigo, querido.
Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele diz de novo: não se turbe, não agite o seu coração e nem se atemorize. Ouviste que vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Eu sinto no meu coração nesses dias, de coração mesmo, eu sinto nesses dias, o Senhor está nos chamando a um lugar de relacionamento com o Espírito Santo. Não para esses dias. Não estou dizendo que o Espírito Santo está nos chamando para a gente fazer isso para esses dias. Ele está nos chamando para fazer isso como modelo de vida. É impressionante quando você conhece pessoas que têm sensibilidade, intimidade com o Espírito Santo, coisas inimagináveis você vê essa pessoa fazer. Deus revela corações de homens, Deus revela situações, Deus revela coisas que ainda não aconteceram. Foi a pastora Mira, acho que disse ontem, lá no aniversário, o profeta, ele está sempre à frente do tempo. Quando você está na dimensão do Espírito Santo, você não anda nessa dimensão, você não anda nesse tempo, você sempre anda lá na frente. O profeta sempre está vendo as coisas que vão acontecer lá na frente. Um dia, Moisés foi abordado por Josué, dizendo: Josué, tem uma pessoa no meio do arraial que está profetizando, repreende ele, Moisés, repreende ele. Moisés olhou para Josué e disse: você tem ciúme de mim? Você tem ciúme de mim? Oxalá toda a nação profetizasse, toda a nação fosse profeta. Você tem noção, querido, se toda essa igreja fosse uma igreja de profeta? Ah, pastor, ia dar bagunça. Não ia, porque o Espírito Santo não é bagunçado. Ele não é bagunçado. Ah, pastor, só existe um profeta dentro de uma igreja. Onde está escrito isso? Querido, se Deus quiser constituir todo mundo aqui de apóstolo, Ele constitui todo mundo de apóstolo, porque Ele é organizador, Ele faz tudo. Agora eu falar, Vânia é apóstola, Guilherme é apóstolo, Daniel é apóstolo, eu falar, aí vai dar problema, porque eu erro. Mas quando o Espírito Santo fala assim, é isso, todo mundo profeta, ele vem derrama. Quando Deus derrama essa graça, essa autoridade, esse espírito de profecia, seja de evangelismo, de evangelista, seja de pastor, não há bagunça. Há um anseio no meu coração nesses dias, querido, para que nós, você, eu, entremos neste lugar com o Espírito Santo. Eu falei isso, não sei se foi na terça ou se foi no domingo passado, sobre as águas de Ezequiel 47, sobre os níveis. Os níveis representam aquilo que ele tem de mim. Não esquece disso não, por favor. Cada nível representa o que ele tem de mim. As águas nos joelhos, nos tornozelos, nos lombos, as águas que me cobrem. O Senhor está te chamando para um lugar mais profundo com Ele. Sem o Espírito Santo, querido, você é vazio. Sem o Espírito Santo, você não flui. Sem o Espírito Santo, você vai viver sem entender o que você precisa fazer. Tem uma canção que nós cantamos que diz assim: sem tua força eu sou fraco, sem sua inteireza eu sou pedaços, e sem teu Espírito eu sou vazio. Isso é a mais pura verdade. Vou te falar uma coisa. Sexta-feira
cliente me chamou para fazer um orçamento lá no Penha 2, lá perto da casa da Denise, no Juninho. E eu não conhecia a rua, eu não sabia onde era a rua. Ela falou assim: a rua, ela falou o nome da rua, Onofre Rodrigues Silveira Teixeira, se eu não estou enganado. E assim eu fui, peguei o carro. O Espírito Santo falou assim para mim: é a primeira rua que corta. E falou onde era a rua, me mostrou, eu vi a imagem da rua. E eu não dei ouvidos. Eu continuei descendo na rua, procurando, costurando. Fui perto do final do bar, perguntei no bar, uma lanchonete, como eles me falam, é naquela rua, você sobe no final dela. Era exatamente a rua onde eu tinha que ir, o Espírito Santo me falou. Se eu tivesse ouvido ele, eu teria economizado. Ele me falou exatamente, né? Eu estava passando pela rua, assim, quando eu virei, ele falou assim: esse daí. Eu não olhei para ver se tinha escrito o nome, não, eu peguei e falei: não é para cá. E ele tinha acertado. Ele não erra, né? O Espírito Santo não erra. Não é que ele tinha acertado, ele não erra. Nós precisamos ser sensíveis à voz dele. A Bíblia fala assim: ó, hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçai o nosso coração. Eu fui um pouco durinho com Deus, mas disse: não é por aqui. Tem coisas que o Espírito Santo vai te falar, coisas simples. Porque você fala assim: nossa, isso é banal. Não é, isso é zelo de Deus. Quando Jeremias iniciou o seu ministério, preste atenção, querido, quando Jeremias inicia o seu ministério, Deus vai para Jeremias e fala assim: Jeremias, o que você está vendo? Ele fala: estou vendo um galho de amendoeira verde. Ele fala: o que Deus fala para ele? Vistes bem, que legal. É como você pegar uma criança e você está brincando com ela, está vendo uma pipa voando, uma pipa vermelha, e você fala assim: que cor é aquela pipa? Você fala para o teu filho é vermelha. Você fala: oh, parabéns, filho, é vermelha mesmo. De repente Deus vem para Jeremias e fala assim: Jeremias, e agora? O que você está vendo? Oh, meu pai, eu estou vendo uma panela de fogo apontando para o cabo, está apontando para o norte. Deus falou assim: parabéns, Jeremias, você viu direitinho. E ali Deus começa a entregar a revelação para ele sobre a nação de Israel. Ali Deus começa a confiar nas mãos de Jeremias revelações maravilhosas. Mas imagine se Jeremias, Deus fala para Jeremias: o que você está vendo? Muitas vezes nós falamos: não vou falar que eu estou vendo um galho de amendoeira. O que tem a ver com galho de amendoeira? Jeremias: não, eu estou vendo um galho de amendoeira. Queridos, Deus vai começar a te mostrar coisas que você acha que é pouco, mas responde para ele. Franco, quando Deus te mostrou um negocinho, responde para aquele negocinho pequenininho, que Deus vai começar a te confiar coisas maiores. A Bíblia fala: ser fiel no pouco, que sobre o muito Ele te coloca. Nós estamos querendo ser profeta de uma cidade sem ser profeta de uma casa. Nós estamos querendo ser profeta de uma igreja sem ser profeta de nós mesmos. Isso me chama, isso me pega demais, querido. Quando Isaías, profeta sobre a nação de Israel, junto com Jeremias, junto com outros, no mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele liberou tantas profecias até o capítulo 5, e no capítulo 6, Isaías tem uma visão. Ele tem uma visão do Senhor assentado no alto sublime trono, e a água do seu manto enche o templo. E ele via querubins e serafins que adoravam ao Senhor e que tinham asas e cobriam a cara, os pés e com duas voavam. E a palavra de Deus diz que Isaías ficou com medo, porque ele era pecador. Isso me pega, querido. Um profeta que somente no capítulo 6 que Deus vai tratar do pecado dele. Um profeta que já estava executando o seu ministério, no capítulo 6, Deus fala para ele, Deus pega uma brasa vindo do altar e toca os lábios dele, dizendo: eu te curo hoje. Nós, querido, nós estamos querendo ser profetas de muitas coisas, sem ser profetas de nós mesmos. Naquele dia, no capítulo 6, Isaías era profeta de si mesmo. Ele foi profeta dele mesmo. Deus assim mostrou o pecado dele. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no povo de meus lábios. Você quer ouvir o Espírito Santo? Ele vai começar falando com você. Ele vai começar a falar com você. Ele vai começar a revelar o seu coração para você.
Depois ele vai começar a revelar o coração para mim. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo não é fofoqueiro. O Espírito Santo não é fofoqueiro. Guarda isso no teu coração. O Espírito Santo não vai revelar o coração pastoral para mim falar para todo mundo. O Senhor me mostrou o coração pastoral. Não, o Espírito Santo revelou o coração dele para mim nele. Não é para os outros. O Espírito Santo não é fofoqueiro. O Espírito Santo, ele cuida. É interessante que eu já falei isso para a igreja. Eu volto a falar. Nação de Israel só foi ter um profeta chamado Moisés porque o povo não queria ouvir a Deus. A nação só foi ter um profeta porque o povo não queria ouvir Deus. Só existe profetas porque não existem homens que não querem ouvir Deus. Imagina se todo mundo quiser ouvir Deus. Que coisa linda. Nós vamos vir para a igreja só para adorarmos juntos. Não vai ter necessidade de abrir a Bíblia para falar com você porque o Senhor está te ensinando. Não vai ter necessidade de ir na tua casa para te dar conselhos porque o Senhor já está te ensinando. Não é que nós seremos independentes do outro, nós viveremos em comunhão com o outro. Comunhão. O Senhor está nos chamando a um lugar em que Ele opere, que Ele reine, Ele é soberano. A igreja é uma instituição espiritual, não natural. Eu queria que você agora, nesse lugar agora, nessa dimensão, eu queria que você falasse com o Espírito Santo agora, da maneira como você está.